Muito bem. A partir de agora, estamos gravando esta mensagem em CD para que possa correr este mundo, se assim for a vontade de Deus, eu creio que é, para chegar à vida das ovelhas do Senhor, esta palavra abençoada. Tema desta noite, tornando-me padrão dos fiéis. Vamos todos dizer isso, porque está em primeira pessoa. Vamos lá? Tornando-me padrão dos fiéis. Vamos ver o que Deus quer nos dizer sobre este padrão dos fiéis. Em 1 Timóteo, Paulo escreve a um jovem pastor, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Olha, eu já havia citado esse versículo aqui hoje. Os moços não são desprezados, nem podem ser, nem aqueles que ainda espiritualmente são considerados jovens na fé, aqueles que estão em crescimento, em desenvolvimento. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Que esta palavra abençoe todas as vidas que aqui estão, as que vão ouvir este CD, as que estão online conosco. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Jesus maravilhoso, Deus tremendo sobre tudo e sobre todos, nos submetemos à autoridade da Tua palavra nesta hora, Senhor. A Tua palavra é a autoridade máxima em nosso meio, Jesus. Se está escrito, nós cremos e nos submetemos e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, fala-nos, Pai, nesta hora. Queremos ouvir aquilo que vem do trono da Tua graça, porque para isso nós somos chamados, para ouvir a Tua voz e, como ovelhas do Teu pastoreio, seguir o bom pastor que é Jesus Cristo. Ensina-nos como ser padrão dos fiéis, Pai. Fala profundamente a cada senhor, senhora, cada jovem, adolescente, Senhor, cada família, cada um que aqui está, não importa quanto tempo tenha de encontro com Cristo, mas que hoje possa receber uma palavra que venha transformar, modificar, libertar mentes, sentimentos, comportamentos. Para a glória do Senhor nós oramos, sabendo que sairemos daqui muito melhores do que aqui chegamos. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos, predestinados em amor, vitoriosos, aqueles que foram chamados para a paz. Dentro da nossa vasta e longa experiência da obra de Deus e na obra de Deus, e dentro desse conhecimento que temos hoje, conhecimento daquilo que se passa com os demais ministérios, conhecimento que temos hoje do que se passa com líderes espirituais, líderes cristãos, conhecimento do que se passa com o povo evangélico, o povo cristão em geral, nós podemos hoje começar esta mensagem chamando a atenção, infelizmente, para uma triste realidade. Os maiores maus exemplos estão dentro das chamadas igrejas. Talvez a gente não ache lá fora, no mundo, situações tão graves como muitas vezes nós encontramos na obra de Deus. Meu marido, o Bispo Rai, quando estávamos ainda na lei, há alguns anos, ele dizia isso: eu não tenho contato na minha vida secular com pessoas nas quais eu vejo atitudes tão desgraçadas, tão medonhas, como às vezes a gente vê dentro da obra de Deus, ou fica sabendo, né, de acontecimentos, de coisas terríveis, de maus exemplos. E nós não podemos negar, porque isto é fato. E contra fatos não há argumentos. Mas, amados, a verdade é que não deveria de ser assim. Deveria? Não, não deveria de ser assim. Você encontra na obra de Deus adultérios, fofocas, brigas, corrupção, mentira, roubo e por aí vai. Infelizmente, os maiores maus exemplos estão concentrados em muitos lugares que se chamam de igreja. Por isso é que nós temos aqui ministrado em muitos cultos a respeito de uma legítima regeneração,
de uma conversão legítima, do nascer de novo, daquilo que é a obra do Espírito Santo, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, uma mudança total de vida, uma libertação total da velha vida. O Deus a quem nós servimos é exigente quanto a uma legítima regeneração do seu povo. Esta igreja tem um desafio: ser um padrão para o Brasil e para o mundo. O nosso ministério tomou para si este desafio, tomou para si esta responsabilidade. Parece que os outros não estão muito preocupados com isso, mas nós tomamos para nós esta responsabilidade. Se tem que se mostrar um padrão para o Brasil e para o mundo, eis-nos aqui. Nós queremos ser esse padrão para o Brasil e para o mundo. Padrão de quê? Como ser um padrão? Esta é a reflexão que eu venho trazer à igreja nesta noite, da parte do Senhor. Voltando a 1 Timóteo 4,12, diz o apóstolo Paulo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, ele está dizendo que não depende de idade. Então vamos começar agora a entender que, não, porque ele é muito jovem, não, porque ela passou por isso ou por aquilo, não, porque aquela pessoa está chegando agora à obra de Deus, não, porque aquele lá veio não sei daqui ou não sei de onde. Amado, ninguém despreze a tua mocidade. Então Paulo vai dizer, pelo contrário. Então esquece a circunstância, esquece a idade, esquece o sexo, esquece de onde veio, e vamos entender o que Deus está querendo de nós. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aqui está um desafio para mim, aqui está um desafio para você, aqui está um desafio para este ministério. Torna-te padrão. A palavra padrão no original grego é tupos. E significa impressão visível, cópia, imagem, exemplo, modelo a ser seguido. Então, diz a Bíblia que existe um padrão. Existe um padrão que tem que ser copiado, existe uma imagem, existe um exemplo, existe um modelo a ser seguido. Algo que tem que ser visto nas nossas vidas e que a Bíblia nos ensina a ser desta maneira, que tem que ser assim. Então, é preciso ser modelado segundo um verdadeiro discípulo cristão. Precisamos ser modelados pela palavra de Deus. Por que isto, bispa? Porque nós representamos e nós reproduzimos Cristo nesta terra. Hoje você vai ter que entender isso aqui. Fecha a porta, não deixa ninguém embora se não tiver entendido isso, Diácono João. Nós representamos e nós reproduzimos Cristo nesta terra. Quando você vai à esquina, quando você vai à faculdade, ao shopping center, à academia, quando você vai à farmácia, à escola, ao trabalho, ali não vai apenas a Maria, o João, o Pedro, a Cátia, a Alessandra, o Antônio, o Carlos, o Roberto, o Paulo. Ali vai Cristo sendo representado e sendo reproduzido. Amém? Então, quando eu saio de casa, quando eu vou a algum lugar, ali está sendo Cristo representado. Dentro e fora da igreja, fora do meio da comunidade religiosa, o Senhor Jesus disse em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Não importa onde você esteja, você é sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Não tem jeito. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Você sabe quantos crentes, porque não tem sabor, são os insonsos, são os insípidos. Quantos crentes hoje são pisados pelos homens aí fora? Quantos líderes, quantos pastores, quantos ministérios estão sendo pisados pelos homens, humilhados, execrados, porque são insípidos, não cumprem a sua função de temperar este mundo, de ser sal nesta terra? O evangelho é pisado aí fora pelos homens, amados, pela sociedade, porque muitas pessoas de Deus se tornaram insípidas, tanto faz como tanto fez, não sabem a que vieram, não mostram Jesus em suas vidas, não são padrão de nada. Então,
Como é que mostram o evangelho aí fora? Você já reparou? Qual é a ideia que as pessoas têm de nós? Nós somos pisados pelos homens, nós sim, nós. Ministério sério, santo, levantado por Deus mesmo, respaldado pelo Senhor. Nós somos muitas vezes pisados pelos homens por causa de pessoas que não representam bem Cristo nesta terra. Você já pensou nisso? É muito triste. Muitas vezes eu estou num lugar, as pessoas dizem assim, o que você faz, o que você faz? Tá, eu procuro falar a minha formação secular, para não, né? O que eu faço, em que eu sou formada, enfim, como é minha vida. Mas sempre tem alguém que especula um pouco mais, eu já te vi, você tem um programa, você fala diferente. Eu sou cristã, tá, eu sou pastora. Muitas vezes eu sou desprezada, sou colocada de lado, as pessoas já se afastam. Por quê? Por causa de pessoas insípidas nesta sociedade, por causa de pessoas que não são sal, pessoas que não são padrão para ninguém e que não representam bem Cristo nesta terra. Jesus diz no versículo 14 e no 15, vós sois a luz do mundo. Você já imaginou o poder que você tem de iluminar o mundo, de iluminar famílias, de iluminar pessoas, de iluminar situações? O Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, você não é para ficar escondido. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Deus tem um propósito com a vida de todos nós. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Nós estamos aqui, igreja, cumprindo um propósito de Deus em nossa vida. O sal é para dar sabor. A luz é para iluminar. Essa é a sua função, sabia disso? Diga, minha função é dar sabor e iluminar. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É para brilhar diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha a nossa responsabilidade, igreja. Olha que responsabilidade Deus colocou em nós. Por nós, as pessoas podem glorificar a Deus. Você sabe o que é uma pessoa olhar para você, conhecer você e dizer, glória a Deus? Tem que acontecer isso na sua casa, no seu trabalho, quando você sai na rua, sabe, no seu local de confraternização com colegas, na igreja. Tem que acontecer isso. Você é luz, você é sal, e por seu intermédio as pessoas têm que dar glória a Deus. Ou seja, o padrão dos fiéis está conosco. Diga, o padrão está comigo. O modelo a ser seguido somos nós. Algo que tem que ser visto na vida de cada um de nós. Então, por favor, amanhã, quando você acordar, tomar lá o seu banho gostoso, passar o seu shampoo, quando você escovar os seus dentes, se aprontar para sair, ao sair de casa, pense, eu sou um representante de Cristo. Eu sou o tempero para esta terra. Eu sou luz para este mundo. Quem amanhã cedo vai lembrar-se disso? Olha, amados, isso aqui é seríssimo. O que seria desta terra sem os filhos de Deus? Se os filhos de Deus não estivessem mais aqui, na terça-feira você vai ouvir isto no estudo. Quando a igreja for arrebatada, você vai saber o que é que vai ficar aqui. O que é que vai se passar aqui. Porque Deus vem recolher o seu luzeiro. Vem recolher o seu tempero. O que seria desta nação sem aqueles que foram chamados para ser sal e para ser luz? Nós temos que brilhar diante dos homens. Mas, você sabe, aquilo que se diz de igrejas, aquilo que se diz de liderança espiritual, povo de Deus, tem brilhado diante dos homens? Você acha que a igreja de Jesus Cristo tem brilhado? Os líderes têm brilhado? Quando se fala em alguns nomes aí, alguns líderes, as pessoas dizem, ninguém diz que maravilha. As pessoas dizem, esse aí, o negócio é feio lá, não é? Olha que tristeza, que tragédia. A nossa vida tem que ministrar para os outros a pessoa de Jesus Cristo, amados. Como, bispa? Não envergonhando o nome de Jesus. Diga, não envergonhando.
Não pode envergonhar o nome de Jesus, não lançando o nome do Senhor na desgraça e no opróbrio. Você sabe quantos falsos crentes, fajutas mesmo, têm envergonhado o nome de Jesus, lançado o nome do Senhor na vergonha, no opróbrio? Quantas pessoas, porque não são o padrão dos fiéis, lançam o nome de Jesus na ignomínia, né? Na vergonha, no esquecimento. O Senhor não tem nada a ver com aquilo. Você sabe de situações terríveis. O nome do Senhor é blasfemado entre o povo de Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo. Mas porque a pessoa é um representante de Cristo, representa mal, lá vai o nome do Senhor para desgraça. É ou não é isso que acontece? Porque a pessoa não diz, aquele homem é um mau representante de Cristo. A pessoa diz, os crentes, a igreja evangélica, os pastores. Eu não posso ser comparada com aquele representante ladrão lá. Não sou. Eu sou luz, eu sou sal, eu sou padrão do fiel, dos fiéis. Eu não posso, amado. Nós temos que mudar isso. Amém. Eu estou falando mas é você também. Você não pode ser comparado a isso que está aí. Então, através das nossas vidas, através das nossas palavras, o nome de Jesus tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Tornar-se padrão dos fiéis tem que ser para nós uma obstinação. Eu quero ser padrão, e você? Amém. Tem que ser para nós uma regra de vida, uma conduta pessoal inegociável. Eu sou padrão dos fiéis aqui e lá fora. Onde você me encontrar, você tem que encontrar uma pessoa que seja padrão dos fiéis. Eu não negocio com isso. Isso aqui é uma coisa para mim, sem discussão. Isso aqui é prioridade na minha vida. Tornar-se padrão dos fiéis tem que ser uma obstinação. Você tem que querer isso de todo jeito, a todo tempo, em todo lugar. Você tem que ser padrão dos fiéis. Vamos voltar lá para 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis agora. Agora, Paulo diz que devemos ser padrão dos fiéis, em primeiro lugar, na palavra. Você sabe que isto aqui, estudando na palavra, não é a palavra da Bíblia, não é ser padrão na Bíblia. Significa ser padrão na maneira de falar. Significa ser padrão na conversação diária, no linguajar, naquilo que sai da boca, na confissão. O fiel não pode deixar qualquer palavra ou qualquer conversa sair da sua boca. Porque todo mundo nos escuta, sabia? Sempre tem alguém nos ouvindo, sempre tem alguém prestando atenção. Todo mundo nos observa, igreja. Todo mundo espera encontrar Jesus em nós. E tem a turma também que espera encontrar falhas em nós. Sabia? Tem a turma que está ansioso para esperar encontrar Jesus. Quero ver Jesus. Você não é crente? Mas tem também aquela pessoa que diz, duvido. Eu vou ver logo, logo aí uma falha. Eu vou ver logo, logo aí um fiasco. O fiel não pode deixar que palavras impuras e frívolas saiam da sua boca. Diga amém. Então, como é que devem ser as palavras de um fiel que é padrão? Palavras temperadas com graça, com bondade, com o poder de Deus. Quando você fala, tem que ter poder naquilo que você fala, meu amado. Quando você fala, quando alguém lhe pede um conselho, tem que ver Deus naquele conselho. Tem que ouvir o poder e sentir e perceber o poder de Deus através das suas palavras. É triste quando alguém pede um conselho para um evangélico, para uma pessoa que se diz crente em Jesus, e a pessoa dá um conselho tão fora da Bíblia, fala um negócio tão absurdo. E às vezes vem nos procurar e diz, mas eu perguntei para um irmão, assim, para uma irmã, e a pessoa me respondeu isso. Nós dizemos, irmão? Irmão de quem? Frequenta uma igreja? Que igreja? Não frequenta nada, não sabe nada, não é padrão de nada. O fiel padrão dá sempre conselhos espirituais, só abre a boca quando tem certeza de que Deus será glorificado. Efésios 4:25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O mentiroso não pode ser padrão.
E olha que o que tem de crente mentiroso, pastor mentiroso, sabe? Obreiro mentiroso, fraudulento. Não pode, o mentiroso não pode ser padrão de nada, não pode ser modelo de nada. Porque a vida do mentiroso, ela é toda enrolada. Você sabe que uma mentira aqui é desse tamanhinho. Mas para ele cobrir essa mentira, ele conta uma maiorzinha. Depois ele se enroscou e ele precisa de uma outra mentira para continuar com aquilo que ele começou. Amados, a vida de um mentiroso é um enrosco só, é uma tremenda confusão. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então assim, nós temos que prestar atenção nas nossas palavras. Será que é importante eu abrir minha boca agora? Será que é importante eu falar o que eu vou falar? Será que estão esperando que eu fale isso que eu estou pensando? Isso é sério, amados. As pessoas estão de olho em nós, estão querendo saber o que sai das nossas bocas. Você sabe a primeira coisa quando um bafafá acontece, um buchicho se levanta, assim, foi o irmãozinho tal quem falou. Pronto, o irmãozinho tal já está comprometido com palavras que ele disse. Às vezes sem pensar que aquilo ia ter consequências, uma coisa boba, uma coisa tola. A palavra de Deus diz, tem que prestar atenção no que sai da boca. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se você deixa palavras torpes, mentiras, palavras frívolas, inconsequentes, saírem da sua boca, você entristece o Espírito Santo. Ele não vai embora, mas ele para de se manifestar. Aí as pessoas dizem, eu não sei, eu queria que Deus me usasse, eu queria que os dons se manifestassem, o fruto do Espírito, mas você mente a beça, cara. Você fofoca, você é inconsequente com palavras que saem da boca, o que você quer? O Espírito Santo está entristecido. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Paulo disse, longe de vós. De vós quem? Daqueles que são padrão para os fiéis. Longe da sua vida, longe da minha vida. Paulo condenou as palavras impensadas, as palavras que não edificam. Tiago falou disso também em 1:26. Se alguém supõe ser religioso, olha isto aqui agora, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Note uma coisa, às vezes a pessoa fala uma coisa e ela não pensa no que ela fala. Ela joga aquilo lá, ela nem sabe muito bem porque que ela está falando. Então, ela vai falando, não refreia a sua língua. Diz a Bíblia que a sua religião é vã. Ou seja, é tudo anulado. A pessoa, às vezes, vai para a igreja, faz um monte de coisas, aquilo tudo é zero. Aquilo não serve para nada. Tiago 3:10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente, mas é o que mais você vê aí fora. De uma boca saindo bênção e maldição. Palavras positivas e palavras negativas. Palavras de vida, mas muitas vezes palavras de morte. Palavras de graça, mas quantas vezes palavras de desgraça. Palavra de Deus e quanta fofoca. Muita gente, é o que mais se vê. O fiel, ele tem um padrão de santidade para cada palavra que ele diz. Sabia disso? Tem um padrão de santidade para o que sai da boca. Amado, eu e você temos um desafio para sermos padrão dos fiéis. Você se sente desafiado? O Senhor quer em você um padrão dos fiéis. Olhe o seu irmão, com respeito, e diga, Senhor, quero que você seja padrão dos fiéis. Senhor, quer que você seja padrão dos fiéis. Então, aprendemos aqui, em primeiro lugar, na palavra. Padrão naquilo que você fala, naquilo que sai da sua boca. Segundo lugar, 1 Timóteo 4:12. Na palavra e agora no procedimento. Padrão dos fiéis
no procedimento. Procedimento no original grego, anastrofe, que significa modo de vida. Você tem que ser padrão no seu modo de viver. Padrão na sua conduta em geral. Isso que é procedimento. Procedimento também é comportamento. Diga, comportamento. Então, como é que tem que ser um modo de vida? Como é que tem que ser a conduta geral, o meu comportamento como cristã? Não pode ser mais o comportamento que eu tinha antes de ser cristã, ok? Veja como era o comportamento de Paulo antes de Jesus, do qual ele se envergonhava. Gálatas 1,13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo não era padrão de nada. Paulo devastava, perseguia, era mau, era cruel. Paulo não era padrão dos fiéis no procedimento. Mas em Efésios 4:22 ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, as coisas que nós fizemos no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então nós temos que romper com o velho homem corrompido. Nós temos que ter um novo comportamento, um novo procedimento. Você não é crente em Jesus? É ou não é? Quem é crente em Jesus, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. Então confesso para você mesmo, eu tenho que romper definitivamente com o velho homem, com o meu antigo procedimento. Muito bem. Eu não posso estar na igreja e ter o mesmo procedimento de quando eu não estava na igreja. Posso? Não. Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha que pergunta. Você é sábio? Nós gostamos muito, né, de ser sábios. Mulher sábia edifica a casa. Eu tenho conhecido cada tola. Verdade, irmãos. Nessas caminhadas pela obra de Deus, tem as sábias, mas tem tola a beça no meio do povo do Senhor. Que tudo pipi, pipi, pipi na orelha do marido, sabe? Coisas inconvenientes, fala na hora errada, leva o que não deve, faz fofoca, inflama a família. Isso não é sábia, isso é uma tola que está destruindo toda a casa, está destruindo o lar. Por quê? Porque não é padrão dos fiéis na palavra, na boca. Agora vem o procedimento. Tiago pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, um proceder digno, um comportamento digno, é que mostra, na verdade, quem é sábio e quem é entendido. É quem tem dignidade na vida, quem vive com dignidade, tem um comportamento manso, um comportamento com digno proceder. 1 de Pedro 1,15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso... Em quanto do teu procedimento? Quanto do teu comportamento tem que ser santo? Então diga, todo o meu comportamento tem que ser santo. Olha lá, hein? Tem que mostrar a santidade em todo procedimento. Todo procedimento é tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu sou, tem que mostrar a santidade de Jesus. Amém? Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Antes de Jesus te resgatar, você e eu, nós tínhamos o quê? Um fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Recebemos isso de educação, da sociedade, da religião, enfim, de tantas outras coisas. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos um fútil procedimento. Mas agora em Cristo, isso acabou, igreja. Acabou? Então diga, o meu fútil procedimento acabou em Cristo. 1 de Pedro 3,1. Mulheres, olha essa palavra agora. Olha essa palavra. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua... O procedimento de uma esposa cristã
é padrão dos fiéis. O procedimento de uma mulher cristã é fundamental numa casa. E não é só entre marido e mulher, não. Mas esse procedimento entre funcionários e patrão, sabe? Entre líderes e subalternos. Você sabe que nós conhecemos uma pessoa, uma vez, que veio à igreja, um patrão de uma pessoa da igreja, e disse assim: olha, eu vim aqui conhecer, porque eu nunca vi uma pessoa tão honesta, tão maravilhosa como esse funcionário. Ele é bom, ele tem um proceder lindo, ele é digno, sabe? Ele é fiel, ele é bom, ele é tudo de bom. Eu perguntei para ele: como é que você é assim? Ele disse: eu aprendo isso com Deus na minha igreja, eu aprendo. O que não é bom eu tenho que deixar Deus transformar, eu tenho que, deixar Deus agir nessas áreas que não são boas, e o resultado é esse. Mas sabia que há muitos anos eu também ouvi o contrário? Lembra-se disso, bispo? Que nos entristeceu profundamente? De uma pessoa que disse assim: eu não vou para essa igreja, porque eu conheço uma pessoa que se diz crente, que é pior do que qualquer pessoa desse mundo. As duas coisas são reais, são verdadeiras. Nós precisamos ficar atentos a isso aqui. Sabe, amados, nós temos que ser padrão. O procedimento nosso atrai pessoas ou repele pessoas. Eu conheço gente aqui que toda hora traz alguém. Se fica é outra história, porque aí é com Deus, não é? É parte da soberania, do plano de Deus. Mas a pessoa tem o poder de atrair. Ela é gostosa, é uma pessoa boa de estar junto, de ouvir, é bom. A pessoa quer aquilo que a outra conhece, quer aquilo que ela tem, aquilo que ela vive. Mas tem pessoas que têm o poder de repelir pessoas. Você sabia disso? A pessoa fala: eu não quero nada dessa vida, e eu não quero nada que ela faça. Isso é muito triste quando se trata de um cristão, não é? Olha o que diz 2 de Pedro, por favor, 2,7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Quero falar uma coisa interessante agora. Existem cristãos insubordinados, amados, que não se submetem a nada, que não se submetem a ninguém, não se submetem à palavra, não se submetem a Deus, não se submetem à liderança, não se submetem à igreja, não se submetem ao corpo de Cristo. Existem insubordinados. Todo insubordinado, ele tem um procedimento libertino. Por isso que ele é insubordinado. Porque ele gosta das coisas do mundo. Todo insubordinado tem procedimento libertino. Você sabe que existem jovens? Olha que a nossa igreja é maravilhosa, amados. Mas existem jovens que não querem frequentar regularmente os cultos. São insubordinados. Por quê? Porque eles têm um procedimento ainda libertino. Eles ainda estão ligados no mundo, nas coisas profanas, nas coisas da carne. Não é verdade? E a palavra de Deus diz aqui, não é? Que Deus livrou Jó, que foi afligido pelo procedimento libertino de alguns insubordinados. Que Deus livre você, jovem, você, desses insubordinados que têm comportamentos libertinos. Que você sirva para ser padrão para ele, não ele ser padrão e modelo para você. Porque o insubordinado libertino é doido para arrastar outro para a libertinagem. Mas nós estamos aqui e eu creio que Deus também nos livra como livrou a Jó. Quantos hoje poderiam estar com um libertino, mas estão aqui na casa de Deus em santidade? Isso é livramento de Deus na sua vida, meu amado. Deus tirou você de tantos lugares pervertidos. Glória a Deus. 2 de Pedro 3,11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Veja, procedimento, modo de vida, conduta em geral, comportamento. Amado, como isso é importante para Deus e como Deus quer usar a nossa conduta e o nosso procedimento. Amém? 2 de Pedro, já falei 2 de Pedro? Já. Então, nós temos que ser fiéis, padrão dos fiéis, na palavra, no que sai da boca, e no, segundo, procedimento. Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Aqui está, por palavra e por procedimento. Quando você tem a palavra
e o procedimento correto, como um padrão dos fiéis, você leva pessoas para Jesus. Sabia disso? É fácil, não precisa ficar lá, o que eu faço para levar esse meu amigo? Cuide do que sai da sua boca e tenha um procedimento santo, um procedimento em linha com a palavra de Deus. É natural você atrair as pessoas para Jesus, amém? Então, nós estamos falando sobre uma maneira ideal de viver. Quem está percebendo o que é que Deus quer de nós? Deus quer uma maneira de vida, amados. Nós não podemos ser iguais ao ímpio. Nós não podemos ser iguais ao que nós éramos antes de conhecer Jesus e a sua graça e verdade. Esta maneira ideal de viver, de você dar frutos do Espírito Santo, que está na sua vida, é o que Deus está esperando. Você tem que dar frutos. Diga, eu tenho que dar frutos. Tem gente aí que não dá nada. Fica só árvore, 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 árvore. Cadê os frutos? O Senhor está ensinando. Quais são esses frutos? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, dê um sorriso, paz, longanimidade, que é paciência, muita paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o viver ideal. E na medida em que você vai se desenvolvendo e crescendo espiritualmente, esses frutos espiritualmente, esses frutos do Espírito Santo vão se manifestando naturalmente na sua vida. Amém? Diga, eu quero manifestar frutos. Porque senão, amado, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para Jesus? Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, mais as qualidades cristãs estarão em sua vida. Amém? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo aqui vai fundo. Por quê? Porque Paulo tinha um proceder, tinha uma conduta, tinha um modo de vida que era modelo, que era padrão dos fiéis. Ele tinha qualidades cristãs porque ele cresceu e porque ele se desenvolveu espiritualmente. Então o Senhor está lhe dizendo esta noite, torna-te você também padrão dos fiéis. Padrão na palavra, quer dizer, cuida daquilo que sai da sua boca, padrão no procedimento. E vamos ver em terceiro lugar, 1 Timóteo 4:12, volta lá. No amor, padrão nos fiéis, na palavra, no procedimento e no amor. Amor, é a linha mestra de toda conduta cristã, amado. Ser padrão no amor. Amor é dom de Deus, mas amor também é fruto do Espírito. Então, quem é de Jesus tem que, respirar amor e expirar amor por todo lado. Amém? Quem é de Jesus aqui? Tem um dom na sua vida chamado amor. E tem um fruto do Espírito que está na sua vida que se chama amor. Então comece a transpirar amor por todo lado, querido. Porque a palavra de Deus está esperando que os fiéis tenham padrões. E que sejam padrões também no amor. Olha, tanto o dom como o fruto do Espírito vem de Deus. É norma da família de Deus viver se amando. Diga, é norma viver se amando. Diga, é regra de Deus amar. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver Deus se manifestar poderosamente em sua vida? Você quer ver Deus lhe honrar, prosperar, abrir portas? Seja padrão dos fiéis no amor. Porque tem promessa de Deus. Porque se você é padrão no amor, o Senhor vai lhe prosperar. O Senhor vai fazer com que você seja bem sucedido. Ele vai se manifestar a você. Por amor é que nós estamos aqui hoje, amados. Porque Ele nos amou primeiro. Você não está aqui por causa de me ver, ou por causa de encontrar alguém, ou para arrumar um namorado. Você está aqui porque Jesus te ama. Jesus foi lhe buscar, Ele tem um plano de vitória na sua vida, e o resto é consequência. Efésios 1:4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja, o amor é mais importante do que todos os dons espirituais. Eu gosto muito quando eu vejo alguém sendo usado em profecia.
Normalmente as igrejas gostam muito, né? Oh, o profeta, o profeta, o profeta. Ó, se não tiver amor, não serve para nada o profeta e o que ele faz. Você sabia disso? Ah, o pregador, o pregador, o pregador. É o pregador que prega, mas se ele não tiver amor, não serve para nada. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, diga comigo, nada serei. Então, sem amor, a pessoa não é nada. Sem amor, um servo não serve para Deus. Amém? Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o maior é o... Você vê as pessoas se amando assim aí fora? Não. As pessoas, ao invés de se amarem de verdade, elas representam umas para as outras. As pessoas estão representando amor. Amado, não pode haver indiferença no meio do povo de Deus. Não pode haver frieza. Não pode haver distância. Não pode haver superficialidade nos relacionamentos. Nós temos que amar de verdade, amados. Nós somos padrão dos fiéis no amor. Olhe o seu irmão nos olhos, com respeito, e diga, eu quero aprender com Deus a lhe amar mais ainda. Diga isso. Mesmo que você não conheça, diga, eu quero mostrar o amor de Deus para você. Porque senão não é cristianismo, é seita dos infernos. Amém? Você viu como é bom? Tem um casal aí, casado? Olha a sua esposa, o seu marido, diga, eu te amo. Quem sabe Deus trouxe aqui para a igreja para o... dureza falar isso. Fala! E não vem com aquela história não, ela sabe que eu amo. Eu sei, mas eu exijo que o bispo fale todo dia isso para mim. Muito obrigada. Eu estava esperando. Não obrigada pelo seu amor, mas obrigada por falar. Amém? Eu também te amo. Você fala isso para sua esposa, para o seu marido? Na frente dos seus filhos? Na frente de outras pessoas? Não para aparecer, mas quando você sente vontade? Amém? E para o seu irmão em Cristo? Ah, bispo, aí já é outra história, né? Nós temos que ser padrão dos fiéis no amor. 1 João 4,8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você é padrão dos fiéis no amor. Irmão, o ame de verdade. Não apenas de palavra, mas de fato. Amém? Amém. Diga ao seu irmão, eu quero ser padrão no amor. Diga para o do outro lado, vamos ser padrão no amor? Vamos. Amém. Vamos lá. Então, você é padrão dos fiéis, vamos lembrar? Na palavra, no procedimento, no amor. E agora? Vamos voltar lá. E agora? Padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Padrão na fé. O que é isso? Para nós é fácil. É no sistema doutrinário, amado. Aqui nós somos 100% padrão na fé. Porque o justo vive por fé. Aqui é só fé. Amém. Você sabe que as pessoas aí fora não vivem como um padrão na fé. O padrão aí está estragado aí fora, né? Você sabe que aí, qual é o padrão da fé aí fora? O padrão da fé aí fora é o sabonete,
da salvação. O sabonete do Calvário, o pente da salvação. Vocês não sabem o que eu fiquei sabendo, amados? Em Minas, não, há uma igreja em Minas, vocês não acreditam, distribuindo o Espírito Santo engarrafado. É verdade. São garrafinhas. Umas garrafinhas, amados, tapadinhas. E olha, custa caro esse tal do Espírito Santo engarrafado, amados. Distribuem o Espírito Santo e diz, leva fechado, vai até a sua casa. Onde é que a coisa está feia? No seu quarto. Quando chegar lá, você fecha a porta, bem no estilo Aladim, tira a tampa. Irmão, eu não estou inventando, amados. Isto é fato. Isto é fato. E ali sai daquela garrafa o Espírito Santo. Conseguiram prender o Espírito Santo numa garrafinha. Você entende porque Paulo diz, seja padrão dos fiéis na fé? Porque isso aí não é padrão para nada. Isso é padrão para desgraça. E aquele usurpador mentiroso está entregando garrafinhas em nome de Deus. Essa fé é que está corrompida. O evangelho virou algo muito lucrativo, amados. Hoje as pessoas dizem assim, nossa, para um cantor assim que está meio em decadência, olha, grava música evangélica, vai vender a beça. Não é assim? Vai ser pastor. Você vai ficar rico. É triste, não é? Não são padrão de nada. Deus nos manda ser padrão na fé, com uma doutrina verdadeira, pura. Qual é a doutrina, igreja? A graça de Deus. Então, ser padrão na fé é ser confiante. Ser padrão na fé é ter convicções doutrinais inabaláveis. É não deixar a fé ser corrompida, ser deturpada. 2 de Pedro 3,16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando do apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender. É verdade, a pessoa chega para a graça, ela no começo é meio difícil de entender. Nós falamos de predestinação de 2 sementes, nós falamos de pré-existência, nós falamos da lei da graça, nós apostatamos de Moisés, tiramos batismo, não tem aqui, não tem óleo, não tem isso, não tem sombra mais. Não é? As pessoas, é meio difícil isso que vocês... Paulo também, Pedro achava também que há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, seja padrão dos fiéis na fé. Você tem uma doutrina, você tem uma palavra, você tem uma revelação, você tem uma convicção do que Deus já lhe revelou. Isto é inabalável. Olha, amado, que bom que você está neste ministério, que não fica aí com o violão, 2 horas, mas fica aqui lhe passando conhecimento da graça e da verdade, para você crescer, se desenvolver, progredir. Ser padrão na fé para os fiéis. Tem um pastor aí que diz, não precisa de pregação, 2 horas de louvor. E blém, 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 com o violão. E os jovens, é para jovem. E 2 horas de blém, 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 blém. Aí os jovens deitam no chão, eles rolam. Aí tem a unção da bola. A unção da bola. E fica todo mundo com a unção da bola. 2 horas de blém, 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 unção da bola. Mas é legal lá, tem uma prancha no púlpito. Fica lá com a unção da bola que você vai ver para onde você vai parar. Cadê os frutos? Cadê o padrão dos fiéis? Aqui jovem é padrão de outros jovens. Aqui jovens têm uma palavra que veio de Deus e que está marcando o coração e a vida deles. Aqui os jovens estão num processo de amadurecimento, de crescimento, de lapidação do Espírito Santo de Deus. Não fica com blém, 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 com unção de bola. Amém, meninos? E meninas, amém? Os jovens desta igreja digam graças a Deus. Digam glória a Deus. Versículo 18.
Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que ter conhecimento. Amado, conhecimento é o que vai fazer você crescer, vencer, viver uma vida poderosa, abençoada, próspera, abundante, feliz. É conhecimento. Amém? Você sabe que é muito mais fácil distribuir essas coisas, essas porcarias todas. É muito mais fácil, mais rendoso. Mas isso não é evangelho. Nós estamos aqui para ser modelo, para ser padrão. E o evangelho é conhecimento da graça e da verdade. Você conhece a verdade e você é liberto. Você sabe quantas pessoas fazem fila, centenas e centenas, para entrar numa tal de uma gruta no Rio de Janeiro? Já viram isso? Estão entrando na gruta. A gruta dos milagres. Crentes entrando numa gruta de milagres. Romeiros. Tem um homem lá, um pastor de branco, um jalequinho branco. Mas eles dizem, é mais fácil assim. Fica um bobo de jaleco lá. Por domingo são 30 apartamentos doados dos fiéis. Amados. É mais fácil, mais rendoso. Para quem é filho da perdição. Para quem não tem compromisso com a verdade, com a graça de Jesus Cristo. Mas nós somos chamados para ser padrão dos fiéis. Se você está nesta igreja, Deus espera que você seja sal, que você seja luz, que você seja padrão dos fiéis. Amém. Vamos para o final. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então maneje bem a palavra da verdade. Não é só manejar mexendo, tem que estar tudo aqui, tem que estar guardado no coração. Ora, quem está na fila lá da gruta dos milagres, essa gente não está manejando bem a palavra da verdade. Se manejasse bem, jamais entraria numa situação dessas. 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão isso que nós falamos aqui. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Vão querer a gruta. Vão querer o Espírito Santo engarrafado, amados. Vão querer o pente da salvação, o sabonete do Calvário, o saquinho de não sei o quê, o vidrinho de óleo, a água do Rio Jordão. Mas nós não. Versículo 4 e 5. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O Senhor está falando, seja sóbrio, não se deixe embriagar pelo vinho das falsas doutrinas e heresias. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou encerrar. Padrão dos fiéis na pureza. No original grego, pureza é agneia. Significa pureza tanto da mente quanto do corpo. Em 1 João 3,5 diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Uma vez que Cristo se manifestou em nossa vida, ele tirou o pecado da nossa vida. Diga amém. Amém. Então, há coisas, amados, há coisas que você espera de todo mundo, menos de quem é padrão dos fiéis, não é verdade? Qualquer infeliz aí, qualquer profano pode fazer, mas quem é padrão dos fiéis não pode. Seja líder, seja ovelha, seja cristão chegando, seja cristão de mais tempo, o padrão dos fiéis é único e é para todos. Eu queria deixar isso claro, porque as pessoas acham que esse padrão dos fiéis é só para líder. É o bispo, o pastor, sabe? E olhe lá, a Bíblia é muito clara. A exigência para os líderes talvez seja bem maior, mas o padrão é o mesmo, para o altar ou para quem está na igreja. O padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, o padrão é igual, seja qual for a função espiritual, o chamado daquela pessoa. Então, esta pureza deve começar no pensamento. Entregue seus pensamentos, seus impulsos aos cuidados de Jesus, amado. Porque às vezes a pessoa já se entregou a Cristo, já recebeu o Senhor como seu Salvador, né? Mas ainda não entregou os seus pensamentos e os seus impulsos aos cuidados do Senhor.
E hoje o Senhor está dizendo, você é meu, você já é salvo. Entregue esses pensamentos impuros para mim. Entregue esses impulsos que não fazem mais parte da sua vida. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, entregando os seus pensamentos e os seus impulsos, você vai ser puro na sua conduta diária. Vai ser fácil você se relacionar com as pessoas, falar. Você vai ser puro em tudo. Muitos se desviam porque não perseveram nessa pureza nos pensamentos. Não se preocupam em pensar as coisas boas, as coisas certas. E só o Espírito de Deus, amados, é que pode nos guardar das impurezas, dos tropeços, das quedas. Vamos pedir que o Espírito nos preserve. Amém? Então, eu encerro dizendo, quais são os segredos para a gente viver desta forma? Quais são os segredos para nós sermos padrão dos fiéis? E quais serão os resultados se nós seguirmos esta orientação que o Espírito está trazendo esta noite? 1 Timóteo 4, 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então está aqui o segredo. Você só se torna padrão dos fiéis se você se aplicar, se você colocar o seu coração nisso. Em quê? A leitura da palavra, a exortação. O que é exortação? Encorajamento, né? E ao ensino. Tem pessoas que vêm à igreja como se estivesse fazendo um favor ao pastor. Tem pessoas que vêm à igreja como se estivessem fazendo um favor a Deus. Dizendo, ó Deus, sabe, porque eu ouvi aquele papo lá de disciplina, e eu não quero entrar na disciplina, ó, estou aqui inteirinho, tá? Então não falta o culto. Estou aqui, hein, tá tudo certo, hein? Nada de disciplina comigo, não é? Eu quero dizer que isso não basta. O Senhor Jesus está lhe dizendo, aplica-te, envolva-se, coloque o seu coração nisso. Tem que ser palavra, exortação, ensino, padrão, procedimento, fé, compromisso. Você está entendendo? Nós não podemos vir aqui pensando que estamos agradando a alguém, amados. Não foi para isso que nós somos chamados. Versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui estão as consequências. Quais serão os resultados de seguir esses ensinamentos? Se você fizer como Deus ensina, você vai progredir. Você vai prosperar. E o resultado é manifesto a todos. Todo mundo vai ver o seu progresso, todo mundo vai ver as portas se abrir, todo mundo vai ver você crescer, mudar de patamar, ter o milagre que você espera, a solução que você está aguardando, a multiplicação extraordinária, as surpresas de Deus vão chegar. Agora, aplica-te a isso que você está aprendendo. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, não para não, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, se tornando padrão dos fiéis, você estará salvo. Mas eu já sou salvo. Não é salvação para a vida eterna. Se tornando padrão dos fiéis, você estará salvo das quedas, do desgosto, das consequências negativas, das frustrações, das decepções, da disciplina de Deus, da vergonha, dos sofrimentos, dos sentimentos de culpa. Você estará salvo. Então, amados, seja um grande representante de Cristo nesta terra. Porque onde você for, não vai apenas o Silvio, o Pedro, o Marcos, a Tânia, a Gabriela, o Carlos, a Karine, o Fábio, a Karen, o Manuel, a Fátima. Não! Vai Cristo. Pense que você está levando Cristo por onde você vai. Eu termino dizendo, seja o padrão dos fiéis. Seja o padrão dos fiéis, no que sai da sua boca, no seu procedimento, no amor, na fé e na pureza. Procedendo dessa forma, você viverá uma vida extraordinária. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E os que querem ser
padrão dos fiéis, digam amém. Então vamos orar, fique de pé. Quem quer ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, agora vai entregar os pensamentos para Deus nesse momento. Pensamentos, impulsos, coloque agora, encerrando o culto, nas mãos do Senhor. E amanhã você já sabe, quando você se levantar, tomou seu banho, lavou seu cabelo, passou lá o seu shampoo, secou, fez a chapinha, bonito, escovou o dente, pôs seu perfume, tomou seu banho, café, sei lá o que, saiu, pensa, ó, está saindo um representante de Cristo, um reprodutor de Jesus nesta terra. Você vai ver que Deus vai lhe surpreender extraordinariamente. Tanto o seu progresso será manifesto a todos, como você atrairá, como sal que é e luz para esse mundo, muitas vidas para Jesus. Você crê? Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esta palavra, por esta lição de vida, Jesus. É isso que o Senhor espera dos fiéis. Padrão, padrão. O que nós viemos fazer aqui hoje, Senhor, se não aprender, crescer na graça, no conhecimento? Qual a importância do Senhor ter revelado a nós a sua soberania, a nossa predestinação e eleição, a nossa salvação eterna, a garantia, o selo? Jesus, se não for para sermos padrão dos fiéis, Jesus, e o teu padrão é alto, Senhor. O Senhor exige padrão na palavra, no procedimento, no comportamento, no amor, Jesus, na fé, na pureza, Pai. Agora, a tua igreja entrega em tuas mãos, Senhor, pensamentos, impulsos que precisam ser trocados hoje, Jesus, por pensamentos puros. Não mais impulsos, mas comportamentos adequados, refletidos, com domínio próprio. Senhor, que o fruto do Espírito se manifeste na vida de cada filho hoje. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Senhor. Nós precisamos mostrar, Senhor, que Jesus está em nós, se reproduzindo através da nossa vida, sendo apresentado às pessoas através de cada um de nós, Senhor. Por isso agora colocamos a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos e ao teu dispor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Aqui está uma igreja que forma padrão, Senhor, padrão de fiéis, padrão de fiéis. E nós sabemos que os que assim, Senhor, vivem e viverão, está escrito, o progresso será manifesto a todos, Jesus. Eu profetizo neste final de culto, progresso para os senhores, para as senhoras, para as famílias, para os jovens desta igreja, para os adolescentes, progresso em todas as áreas, em todos os níveis, Senhor. Que saiamos daqui hoje padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E os frutos disto tudo, Senhor, serão visíveis a todos aqueles que nos conhecem. Entregamos nas tuas mãos esta semana, Jesus, para que os padrões que vão sair daqui hoje sejam prosperados, Senhor. E em tudo que colocarem as suas mãos, vejam, Senhor, a vida bem-sucedida que tu tens preparado. Em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pela Sheila, Jesus. Ó Deus, que as portas se abram em nome de Jesus nesta semana, Senhor, e que tu mostres o caminho certo para a tua filha. Nós recebemos um milagre na vida daquele que entrou aqui hoje triste, agora foi refeito, animado pela palavra. Mas receba o milagre que você veio buscar em Deus. Receba o milagre na tua vida, assim como Deus manifestou um milagre na vida do Adilson.
Que um milagre te surpreenda nesta próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Onde estão os ministros de louvor para encerrar o culto conosco? E aqueles que são e que serão padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza, digam amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse lugar santo, abençoado. Obrigado, ó Pai, porque aqui nós podemos ouvir conselhos preciosos que vêm diretamente do trono da Tua graça. Obrigado, Jesus, porque aqui nós temos alimento puro, genuíno, a Tua graça, palavra extraordinária, que benefícios grandiosos tem feito e tem trazido à vida de todos nós. Obrigado, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, do bispo Miguel Ângelo Júnior, pela vida, Jesus, da bispa Solange Brant. Ó Pai, por todo o corpo ministerial da Cristo Vive de São Paulo. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós temos sustentação. Nós temos, ó Pai, um porto seguro para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós temos aqui nesse lugar comida boa. Ó Deus, o nosso espírito está alimentado com a palavra predestinada de sabedoria. E estamos prontos, ó Deus, para iniciar mais uma semana, a qual nós declaramos será uma semana vitoriosa, uma semana grandiosa, Jesus. Que os Teus milagres, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas se manifestarão em nossas vidas e seremos padrão, ó Pai, para o mundo. Mostraremos, ó Pai, através do nosso procedimento, da nossa fé, do nosso amor e da nossa pureza, Jesus, que ali vai um filho Teu, que ali está uma ovelha, Jesus. Sim, Senhor. Um irmão amado, predestinado desde antes da fundação do mundo. Por isso, ó Pai, nós deixaremos esse santuário com essa certeza, na certeza absoluta, que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para levá-la até o fim. E nós declaramos que a graça de Deus será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que são e serão padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Eu recebo, Senhor. Glória a Deus! Recebo, Jesus. Vamos louvar a Deus, igreja. Aprenda a dizer graças a Deus. Eu sou um padrão dos fiéis. Amém. Agora
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um bom motivo e agora é um bom momento para mostrar que você é padrão dos fiéis no amor. Amém, bispo? Ame, demonstre, você é padrão. O mundo quer ver isso na sua vida. Amém, bispo. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus, até amanhã, oração e confissão. Boa noite, internauta, tenham todos uma noite tranquila e sonhem com o Senhor. Boa noite a todos, em nome de Jesus.